Olá, sombrios! Tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria mais confortável para você e faça sua inscrição. Desde já eu agradeço. Mitra tentou se esquivar, mas não foi rápida o suficiente. As mãos esqueléticas do Gu a agarraram com firmeza, seus dedos gelados se fechando ao redor de seu braço como garras afiadas. Um arrepio cortante percorreu sua pele e um calafrio mortal tomou conta de seu peito. Orofer percebeu o perigo imediatamente. Seu coração disparou ao ver Mitra nas garras da entidade sombria. Sem hesitar, correu para resgatá-la, sua espada de luz cintilando em sua mão. Mas o Gu havia previsto sua reação. Com um gesto, morcegos de fogo explodiram no ar, cercando Orofer e todos os outros seres mágicos poderosos o suficiente para detê-lo. As pequenas criaturas azuis fosforescentes voavam em enxames, crepitando como chamas vivas, deixando um rastro de cinzas e ossos por onde passavam. Orofer foi forçado a parar. O Gu, ainda segurando Mitra pelos dois braços, inclinou-se ligeiramente para ela e apontou para os amigos dela. Se eles tentarem te salvar, morrerão. Se você resistir, eles e toda a Desarte serão consumidos pelas chamas desintegrantes dos meus morcegos. A decisão é sua. Mitra olhou ao redor, seu coração apertado. O desespero tomava conta de seus amigos, seus rostos marcados pelo medo e pela impotência. Orofer tremia de fúria, os punhos cerrados, incapazes de fazer nada. Seu olhar, cheio de dor e ódio, encontrava o dela, buscando desesperadamente uma saída. Ela respirou fundo. Seus amigos já haviam sofrido demais. Perderam seu mundo, foram forçados a se esconder, tiveram que se adaptar a uma realidade cruel e nunca conheceram a verdadeira paz. E aquele monstro diante dela sempre garantiu que suas vidas fossem um eterno pesadelo de medo, apreensão e luta pela sobrevivência. Mitra olhou para a cidade, as bestas aladas cortando o céu de Desarte, incendiando tudo em seu caminho. Os corpos de humanos e seres mágicos jaziam retorcidos, sem vida. Alguns haviam sido consumidos pelo beijo mortal do Nigraz, outros despedaçados pelas criaturas do Gu. O horror e a morte se espalhavam por toda parte. Ela suspirou. Lentamente soltou seu cajado. O artefato caiu no chão com um som oco e, ao tocar as pedras, transformou-se em um colar delicado. O Gu sorriu, sombrio e triunfante. Sábia escolha, princesa Castfire. Ele puxou Mitra para mais perto, seus olhos malignos brilhando de satisfação. Agora vamos. Você precisa dominar um dragão para mim. Orofer fez menção de segui-los, mas os morcegos de fogo se agitaram no ar, cerrando o cerco ao seu redor, prontos para devorá-los nas chamas azuis que reduziam carne e ossos a cinzas em segundos. Ele rangeu os dentes, o peito arfando em frustração. Mitra caminhava em silêncio, seus passos ecoando nas pedras encharcadas de sangue de Desarte. O Gu a guiava em direção ao cais, a escuridão se retorcendo ao redor deles como uma sombra viva. Então a voz de Orofer cortou o ar como uma lâmina. Não se renda, Mitra. Não permita que o mal triunfe. Muitos perderam a vida para impedi-lo. Honre esses mártires. Mitra não respondeu, mas algo dentro dela vibrava em conflito. Um turbilhão de emoções presas sob uma máscara fria. Orofer se desesperava, os punhos cerrados, a alma em guerra contra sua própria impotência. Ele queria lutar, queria salvá-la, mas qualquer movimento poderia condenar a todos.
Foi então que sentiu uma mão firme pousar sobre seu ombro. Mor. O guerreiro olhou para o amigo com um misto de compaixão e determinação. Seu olhar era profundo e inabalável. Tenha calma, mestre Eldarion. Sua voz era baixa, mas carregada de peso. O destino de todos agora está nas mãos dela. Sei que ela fará a coisa certa. Temos que confiar. Orofe fechou os olhos por um instante, buscando o controle, mas a dor de vê-la partir era quase insuportável. Mitra não olhou para trás, mas algo em sua postura dizia que a chama dentro dela ainda queimava. O cais estava em completa destruição. As ondas violentas despertadas pela aproximação do dragão haviam transformado a marina em um caos de desespero e espuma. As águas se agitavam furiosas, engolindo barcos, destroçando docas e espalhando pedaços de madeira quebrada pela costa. Ugu seguiu com Mitra até um promontório de pedra, um dos poucos pontos ainda intactos da marina destruída. Dali, ela vislumbrou a chegada massiva de seu irmão. O dragão avançava como uma tempestade viva. Cada batida de suas asas dividia o mar em sulcos profundos, forçando as águas a recuarem momentaneamente antes de se chocarem de volta com um estrondo ensurdecedor. Sua fúria era aterradora, e Mitra sentiu o pavor crescer dentro de si. Ela não sabia se conseguiria controlá-lo. O vento gelado açoitou seu rosto quando a criatura alada se aproximou. Seu coração martelava no peito como um tambor de guerra. Instintivamente deu alguns passos para trás. Ugu a segurou firme, puxando-a para a frente com um movimento brusco, colocando-se atrás dela como se preparasse um sacrifício. Mas o dragão, o centauro branco de Tirnanog, também a observava. Apesar de sua forma bestial, ele não era apenas uma fera. Ele tinha consciência. E ao olhar para Mitra, algo despertou dentro dele. Reconhecimento. Ele sentiu o medo dela, mas não por causa do ser asqueroso que a segurava. Ela temia ele. Uma voz ecoou na mente de Mitra, profunda como o oceano, carregada de uma força antiga. Não tema minha presença. Não vou machucá-la. Eu apenas quero entender que poder é esse que nos une. Mitra regalou os olhos estremecendo, mas viu uma oportunidade naquela situação aterradora. Usando o mesmo elo mental, ela respondeu: somos irmãos. Fomos separados no nascimento por esse ser que me mantém cativa. Ele o amaldiçoou e o transformou no que é agora. O centauro rosnou. Um rugido profundo, um trovão que estremeceu até os alicerces de Desarte. As águas se revoltaram. As criaturas aladas cortaram o céu em um frenesi e até mesmo os morcegos de fogo hesitaram em sua dança mortal. Ele então perguntou a ela, ainda falando em sua mente: você é mais poderosa que ele. Por que se deixa controlar dessa forma? Mitra sentiu um nó na garganta. Então lhe mostrou as ruas devastadas, os inocentes aprisionados, seus amigos cercados por bestas aladas e pelas chamas implacáveis de morcegos de fogo. Se eu resistir, sua voz soou trêmula em seus próprios pensamentos. Ele mata meus amigos, mata o povo inocente dessa cidade. O centauro silenciou, mas o ódio queimava dentro dele. O centauro inalou profundamente, e de suas narinas brotou um vapor gelado, atingindo Mitra e Ugu com força, como se o próprio inverno tivesse sido liberado. A névoa se espalhou por Desarte, deslizando pelas ruas envolvendo ruínas e corpos, rastejando como dedos espectrais sobre a terra devastada. Ele estava agora tão próximo que podia vislumbrar os detalhes da destruição. As casas reduzidas a escombros, as ruas cobertas de destroços e cinzas, e os habitantes e seres mágicos ainda vivos, aprisionados pelo enxame fervilhante de morcegos de fogo.
Apesar de ser uma criatura mágica poderosa, ele não conhecia aquele povo. Por toda a sua existência esteve adormecido, isolado. Nenhuma daquelas criaturas, sejam humanas ou mágicas, lhe dizia respeito. Ele não sentia nada por elas. Mas Mitra, ela era diferente. A conexão que compartilhavam era algo que ele não compreendia por completo, mas era inegável. E foi por isso que fez a pergunta diretamente na mente de Mitra. Por que se preocupa com eles a ponto de pensar em se sacrificar para que vivam? Mitra hesitou. Sabia que a resposta que desse agora poderia definir tudo. Respirou fundo, organizando os pensamentos. Ela não podia errar. Ela então olhou para a cidade destruída, para os prisioneiros, para os corpos daqueles que haviam lutado bravamente e falou: eles são tudo que nos restou. São nossas famílias, nosso passado e nossas raízes. A névoa tremulou ao redor deles. Temos que cuidar dos nossos, proteger uns aos outros e defender aqueles que não podem se proteger sozinhos. Esse é nosso dever como os mais fortes. Um silêncio se fez. O centauro ouviu atentamente, suas asas enormes criando redemoinhos de gelo e vento, conforme se movia sobre Mitra e Uggu, deslizando no ar como uma sombra titânica, mas não parou. Ele seguiu em direção à cidade. Uggu observava, seus olhos vazios brilhando com um fascínio mórbido diante da criatura colossal que voava rumo à cidade. O poder que emanava do centauro era primordial, antigo, algo que nem mesmo ele podia controlar totalmente. Mitra, por outro lado, estava apreensiva. O silêncio de seu irmão lhe gelava a espinha. A visão que compartilhara com Orofer voltou à sua mente como um pesadelo recorrente, a destruição de Dilmun. Se ele escolhesse destruir Dezart como fez com Dilmun, se ele decidisse que seu povo e seus amigos mereciam o mesmo fim, seu coração martelava contra o peito. Abaixo na cidade o desespero era absoluto. A sombra do dragão de Tirnanog pairava sobre eles como um eclipse frio, sugando até mesmo a esperança do ar. Orofer apertou o cabo de sua espada. Seus olhos seguiam os movimentos da besta, cada batida de suas asas fazendo seu sangue ferver de urgência. Ele conhecia aquela manobra. O dragão ia atacar, e o dragão atacou. Com um rugido cortante, ele varreu os céus como um arauto da vingança. Uggu sorriu, saboreando a antecipação da destruição, a realização de seu plano arquitetado por eras. Mas então, as bestas começaram a cair. O centauro despedaçou uma delas no ar, seus restos mortais se espalhando como cinzas malditas. Com um movimento fluido, quase uma dança mortal, ele deu a volta e agarrou mais duas em seu caminho, esmagando-as com suas garras poderosas. Uggu ficou atônito. Seus olhos se arregalaram, sua mente recusando-se a aceitar o que via. Ele apertou o braço de Mitra com força. Sua voz era uma lâmina envenenada. Controle-o! Sua boca crispou-se em ódio ao encará-la. Sua elfa maldita, controle-o de uma vez! Mitra ergueu o rosto, e no olhar dela, Uggu não viu medo, viu fúria. Não a fúria de uma simples elfa, mas a fúria de Cassim, o rei de Tirnanog, a quem ele destruiu com as suas feitiçarias malignas. Uggu recuou. Um arrepio percorreu sua essência pútrida, um temor que ele não compreendia. Antes de soltá-la, conjurou sua magia. Ele precisava saber, precisava ver, e o que viu lhe roubou o fôlego podre. O sangue de Cassim e o Ailin corria nas veias de Mitra. Ela era herdeira daquilo que ele pensara ter apagado da história. Ela era a vingança de Tirnanog encarnada. Uggu a soltou e recuou. Sua mente um turbilhão de ódio e confusão.
Então se voltou para os seus morcegos de fogo e gritou: "Matem todos!" As criaturas aladas de um brilho azul fosforescente desfizeram sua formação circular ao redor dos defensores de Dysart e partiram para o ataque. Mas Orof, em um movimento rápido e preciso, ergueu uma barreira mágica em forma de domo, cobrindo a todos. Enquanto isso, o centauro lançou uma rajada de gelo sobre os morcegos de fogo, que caíram como pequenas esculturas congeladas sobre o domo de magia e se despedaçaram no chão. Com horror, o Gu viu suas criaturas sendo derrotadas uma a uma, restando apenas o Nigraz. Num ato de desespero, ele libertou a criatura de seu controle, deixando-a agir conforme seu próprio instinto de destruição. Então virou-se para Mitra e sorriu diabolicamente. Sem seu controle, o Nigraz só pararia quando não houvesse mais vida para sugar. Mitra estendeu a mão na direção da cidade sem tirar os olhos do Gu. Seu colar, que jazia no chão de pedra, respondeu ao chamado e voou até ela. Ao segurá-lo, o artefato transformou-se em um cajado, que ela empunhou com firmeza, assumindo sua posição de ataque. O Gu, percebendo a intenção da elfa, conjurou uma espada negra, aceitando o desafio. O confronto foi imediato. Mitra avançou primeiro, sua velocidade e força sobre-humana impulsionadas pelo legado de seu sangue. O Gu bloqueou o golpe do cajado com sua lâmina negra, e o impacto gerou uma explosão de energia sombria que rachou as pedras sob seus pés. Ele riu, girando a espada em um arco traiçoeiro, tentando desequilibrá-la, mas Mitra esquivou-se com precisão e contra-atacou, canalizando uma onda de luz através de seu cajado. A explosão fez o Gu recuar alguns passos, mas ele logo ergueu uma mão, conjurando uma tempestade de sombras que se entrelaçavam como serpentes, tentando sufocá-la. Mitra ergueu sua mão livre e murmurou um contrafeitiço, dissipando a escuridão em feixes luminosos. A fúria do Gu cresceu. Ele se moveu como um borrão, sua espada negra brilhando com runas de maldição, enquanto cortava o ar em direção à garganta de Mitra. Ela girou o cajado, bloqueando a lâmina no último instante, e com um movimento fluido, canalizou uma onda de poder que lançou o Gu para trás, batendo-o contra uma das pedras erguidas da marina destruída. Ele se ergueu, ofegante, e cuspiu sangue escuro, mas seus olhos brilhavam com algo além da fúria. Ele estava intrigado. "Você não é uma simples elfa", sibilou, passando a língua pelos dentes afiados. "Quem é você?" Mitra não respondeu, apenas ergueu o cajado e investiu novamente. O Gu sussurrou uma maldição em uma língua esquecida, e o chão abaixo dela rachou, formando garras negras que tentaram agarrá-la. Mitra soltou para trás, golpeando com o cajado e quebrando as amarras sombrias antes que pudessem enlaçá-la. A batalha tornou-se um espetáculo de luz e trevas. Mitra era a mais poderosa, sua magia mais pura e avassaladora. Mas o Gu possuía uma astúcia cruel, um conhecimento profundo dos recônditos mais obscuros da feitiçaria. Ele invocava ilusões para confundir seus movimentos, conjurava espectros para distraí-la, e sua lâmina amaldiçoada se movia como se tivesse vida própria. No entanto, Mitra começou a perceber o padrão. Cada vez que ele invocava sombras, havia um breve instante em que sua defesa se abria. Usando essa fração de tempo, ela canalizou toda a sua energia para um único golpe, seu cajado se incendiando em uma luz dourada. Ela girou, criando uma espiral luminosa e atingiu o Gu no peito, com um impacto devastador. Ele gritou, sua espada caiu no chão e seu corpo foi arremessado contra uma parede de pedra, rachando-a com a força do impacto. Mitra caminhou lentamente até ele, o cajado ainda brilhando. O Gu arfou, seu corpo tremendo. Ele tentou conjurar outra maldição, mas seus dedos falharam. Ele olhou para Mitra e pela primeira vez seus olhos refletiram algo além da arrogância e do ódio. Era medo. "Você não pode", ele sussurrou.
sangue escorrendo de sua boca. Eu sou eterno. Mas antes que Mitra pudesse responder, ou mesmo atacá-lo, o centauro o esmagou com sua mão, e enquanto o sangue negro do Gu se espalhava entre suas garras, sua voz ecoou em meio a um rosnado. Agora não é mais. Não há eternidade para aqueles que semeiam a destruição.